Olá, sejam muito bem-vindos todos. Aqueles que aqui já estão acostumados com esse ambiente, com esse canal, ou você que por acaso está passando pela primeira vez aqui, muito prazer. A gente aqui tem discutido a respeito da Palavra de Deus, então eu quero alguns minutos seus, se você puder me emprestar, para a gente dar continuidade a isso, tá bom? Eu estou no Evangelho de Marcos, terminando o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, trazendo à tona uma narrativa sobre os últimos acontecimentos de Jesus. O Evangelho de Marcos, que é um evangelho compacto, dentro de um conteúdo comparado com Mateus, com Lucas, né? No caso de eles serem sinóticos, serem parecidos, iguais. Ao contrário de João, que tem uma proposta um pouco diferente, mas que também é evangelho, né? Pois é, capítulo 14, finalzinho do versículo 66 ao 72. Jesus estava na casa do sumo sacerdote sendo conduzido a uma tentativa de confissão. Estava todo mundo colocando Jesus na parede para ele confessar a sua culpa. E Pedro, ele observava, de acordo com os versículos anteriores, ele observava os judeus contra Jesus naquela conversa toda, né? Ele estava no pátio da casa do sumo sacerdote. E aí, de repente, apareceu uma das empregadas da casa. O sumo sacerdote tinha empregadas. Ela viu Pedro e estava ele lá se aquecendo no fogo, né? Como eu falei no vídeo passado, nós estamos num período aqui de frio. Jesus sendo crucificado no frio. E aí ela olhou para ele assim, com aquele olhar de que eu te conheço. E ela fala assim, você também estava com Jesus, não é? Aí ele negou. Eu não conheço, eu não sei do que você está falando, não, moça. Daí ele saiu assim para um corredor do pátio e naquele instante o galo cantou. Pela primeira vez. Quando essa empregada viu Pedro no corredor, estava tentando fugir, né? Aí ela disse aos que estavam próximos dela e falou assim, este homem é um deles. A moça também queria ver o circo pegar fogo, né? E aí o Pedro negou outra vez. Segunda vez. Algum tempo depois, pouco depois, os que ali estavam o acusavam. E aí olharam para Pedro de fato assim, limparam os óculos, né? E miraram bem em Pedro, focaram bem nele e falaram, sem dúvida, você é um deles. Você é da Galileia. Talvez a forma de vestir, não só a questão de Pedro ser conhecido, porque se fosse conhecido, talvez saberiam o nome dele, né? Mas os que eram da Galileia geralmente se vestiam, se comportavam de um jeito muito distinto. E aí eles reconheceram que ele era muito parecido no jeito de ser, ou de se vestir como Jesus assim o fazia. Aí o Pedro jurou, falou, não, juro que eu não conheço esse homem. Eu não sei,
sobre quem é esse homem que vocês estão falando. Que Deus me castigue se eu estiver mentindo. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E aí o Pedro lembrou do que Jesus tinha dito. Quando Jesus falou para ele assim, olha, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. É claro que aqui é uma descrição da parte de Marcos. Vai ser um pouquinho diferente em relação a João, né? Bom, aí o Pedro caiu em si. Ele lembrou dessas coisas e começou a chorar. A questão agora é Pedro. Judas lá atrás negou Jesus, se deu mal. Ou também, antes de ele decretar a sua própria morte, ele não estava muito preocupado com Jesus. Mas aqui o Pedro caiu em si. Eu acho que o Pedro botou a mão na cabeça. O que eu estou fazendo? Situação difícil, né? Eu acho aqui que é uma mistura de insegurança da parte dele, Pedro, uma fé completamente abalada, porque chegaram para ele e falaram, este homem é um deles. Porque ele sempre estava junto daquele grupo que andava com esse Jesus. Dá-se então a impressão de que ele pensa como eles, ou como ele, Jesus. Ele usa as mesmas palavras, ele trata-o como Senhor. Está no grupo, né? Ele carrega consigo a mesma mensagem. Este homem é um deles. Eu acho que foi um elogio inconsciente. Lógico, porque a tentativa de acusá-lo não era de elogiá-lo, mas sim colocá-lo nas mesmas proporções de acusação. Talvez até se pudessem prendê-lo e executá-lo ou condená-lo da mesma forma a partir de uma prisão carcerária, né? Mas cá entre nós aqui, sobretudo dentro de uma visão atual hoje, eu e você aqui, você ser considerado como este aí, você, eu, é um deles que andam com esse Jesus, é um elogio. Você se sentiria lisonjeado caso fosse com você? Mesmo em situações como a de Pedro? Talvez não, né? Nem eu. Porque o medo bateu na porta. Você é um deles. Coisa boa que não vem. Hoje é diferente. Eu imagino. Qual é a mensagem de Jesus? Para ele ser identificado como um deles. Lá não havia um consenso. Os judeus eram contra Jesus, eram contra seus discípulos. Roma tinha seu pé atrás, porque a questão de Roma não tinha nada a ver com religião. Roma estava preocupada na dimensão do poderio que esse Jesus Nazareno poderia adquirir. Sim, é lógico. Não havia um consenso. Eles eram mal vistos, eles eram desconsiderados. Os religiosos entendiam como uma seita, como uma concorrência, né? Portadores de uma mentira. E os romanos, não tão preocupados assim, mas ao mesmo tempo começaram a prestar atenção. Porque esse Jesus e esses homens que eram como ele,
estavam fazendo muito barulho, né? E hoje? Alguém chega em você e diz, você é um deles. Isso vai ser bom? Ou será que isso vai ser uma ameaça? Como é que a gente está hoje, hein? De lá para cá, em que isso se transformou? Hoje Jesus é conhecido, sim. Colocam ele até nas paredes de lugares que não são dignos de colocá-lo. Já está provado, né? A igreja avançou, a igreja andou, caminhou, não eram aqueles homens que estavam únicos com Jesus, comprometidos, que levavam a mensagem do Evangelho e morriam de medo, porque afinal de contas eles eram minoria e não havia nada que os defendesse, não tinha constitucionalidade, não havia livre expressão, apesar que hoje em dia livre expressão é uma coisa muito relativa, né? Mas, enfim, teoricamente, não tinham uma livre expressão. Hoje se tem. Hoje a igreja avançou, Jesus é conhecido, respeitado até por quem não gosta dele. A igreja cresceu. Muitos tornaram-se um deles nominalmente, por se tornarem. Afinal de contas, é bom crer em alguma coisa, não é esse o discurso? É. Mas outros verdadeiramente se tornaram um deles. Talvez a questão maior é como Jesus me classifica. Como é que Jesus te classifica? A nossa preocupação não está no fato de que, será que vão fazer alguma coisa com Jesus? Não, já fizeram. Agora a questão é o que Jesus vai fazer com eles. A história agora se reverte no sentido de que quando eu penso que Jesus observou Pedro da mesma forma que me observa, e aí a minha pergunta é, como é que ele me classifica? Talvez Jesus olhe para mim e diga assim, não, olha, eu sei quem você é, mas você vai me negar algumas vezes. Mas me negar como, Senhor? Sim, porque a cruz já aconteceu, ele saiu da morte. Jesus não é uma ameaça. Jesus hoje não ameaça a sociedade. Jesus não é alguém que compromete a religiosidade. Jesus não compromete os homens de poder. Eles não estão nem preocupados com Jesus. Para eles, Jesus é um homem morto, né? Espera. Hoje nós estamos mais no campo das ideias, nós estamos hoje no campo dos conceitos. Então, por vezes, a gente corre o risco de negar a Jesus propagando ideias completamente equivocadas, fazendo do Evangelho o nosso Evangelho, fazendo ou colocando palavras na boca de Jesus que ele não falou, tirando palavras da boca de Jesus que ele deixou muito claro. Pois é, como é que os seus discípulos devem agir hoje? Qual a relevância da igreja hoje? Ele voltará, não voltará? Então, o que a sua igreja tem para dizer? A igreja, tudo que ela diz, vai trazer, e a história revela, vai trazer, sem dúvida, concordâncias e, ao mesmo tempo, discordâncias em relação ao seu diálogo com a sociedade. A sociedade vai concordar com Jesus, nominalmente ou verdadeiramente. A sociedade vai discordar de Jesus de ambas as formas.
O que a gente vê aqui no Marcos capítulo 14 é que Pedro ele não foi identificado pelas suas ideias. Ele é um deles. Suas ideias aqui são a de Cristo. Isso me faz lembrar Jesus quando, em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, muito antes disso, e talvez Pedro esqueceu, abençoados por serem perseguidos por minha causa. As ideias não são de vocês, as ideias são minhas. Isso quer dizer que, por vezes, as nossas ideias não causam tanta perseguição assim. E se causam, é no campo da limitação das ideias, a ideia versus ideia. Um vence, o outro perde, e no final todo mundo perde. Mas o que há em Jesus, o que não agrada, o que provoca perseguição? O seu senhorio. Ah, sim, eu tenho para mim que o que incomoda em Jesus é o fato de ele ser senhor de muita gente. Pelo menos se ele é senhor da minha vida, não há dúvida que eu possa incomodar muitas pessoas que querem se assenhorar das minhas ideias, que querem se assenhorar de quem eu sou. Ah, não há dúvida. Quando eu digo não, quando eu recuso determinadas condições por conta de que eu já sei quem é o meu Senhor e o que vale é o que ele diz e não o que dizem para mim ou o que querem que eu diga. Não é apenas um poder político que é insubmisso, não é apenas os religiosos que são insubmissos, como a gente vê na história do Evangelho, mas para o indivíduo também é um problema admitir o próprio pecado, as incoerências morais, incoerências e pecados que não combinam com o Senhor. A gente vive numa sociedade hoje que se assenhorou, uma sociedade que não respeita os judeus, não respeita o Estado, ela atropelou todo mundo. A nossa sociedade não se submete individualmente a ninguém. Uma sociedade como a nossa hoje, as pessoas não conseguem dizer eu estou errado. Quem está errado é você. Vai ser muito difícil ouvir de Jesus, vai, não peques mais. Porque no fundo vai dizer assim, pecar? Eu não pequei, pecar? Como assim vá? Quem é você para dizer que eu pequei? Eu não fiz nada de errado. Eu acho que a mulher adúltera que foi pega da forma como Jesus estava lá, se fosse hoje, eu acho que essa mulher diria, mas quem o senhor pensa que é? Ao invés disso, eu poderia pensar e dizer e admitir o fato de que Deus me entende. Muita gente faz isso. Deus me entende, seu amor se condiciona a mim. Eu não vou contra Deus. Eu não vou dizer que ele não tem nada a ver com a minha vida, mas ele me entende, ele sabe porque eu estou nessas condições. No fundo, ele vai concordar comigo. No fundo, ele vai ir contra todo mundo e vai em meu favor. Mas você está certo? Ah, sim, claro. O importante é que ele estará em meu favor. Essa é a condição subjetiva, muitas vezes, que muitas vezes as pessoas não percebem quando a gente nega a Jesus. Porque negar a Jesus não é virar as costas para ele. Negar a Jesus é não considerar as suas verdades, é não considerar o que ele disse e pronto, mas querendo alterar aquilo que ele falou. Isso é negá-lo. Quando eu quero pegar as palavras de Jesus e eu quero transformá-las em palavras que se adaptam ao que eu sou, eu estou negando Jesus. É porque fica difícil eu ter que dizer, olha, ele é Deus, ele é santo, né?
Eu me condiciono, eu me prostro, eu me submeto à sua vontade. O que está acontecendo? Os judeus não fizeram isso, é verdade. Os romanos também não. Pedro se viu sozinho. Mas a igreja cresceu, né? O evangelho está por aí, nominalmente ou não. A palavra de Deus está traduzida até para quem não enxerga. O que aconteceu? Por que a gente está tentando, e eu falo a gente no sentido de alguns grupos, né? Que se dizem um deles, tentarem mudar o que ele definiu. Bom, olhando para Jesus como um modelo de relacionamento com o Pai, o que eu vejo, e talvez você também, é que ele se moldou ao Pai. Isso lhe rendeu perseguição. Ainda mais quando ele disse que ele e o Pai eram um. Ele também revelou que não havia nenhum justo entre eles lá. E mais perseguição. Quem é você para perdoar pecados, para dizer que a gente é injusto? Mas os que se achavam justos naquela época desejaram crucificá-lo, desejaram levantá-lo numa cruz, os justos. A justiça romana que lavou as mãos e a justiça divina do templo, do sumo sacerdote e seus comparsas, por uma justiça divina, resolveram crucificá-lo. E os que se acham justos hoje colocam palavras na boca de Jesus, de uma forma ou de outra. Os justos dizem o que Jesus está dizendo. É isso que ele está dizendo? Ainda assim, há sempre espaço para arrependimento. É isso que eu também tenho por mim. Ok, vamos dar a volta por cima. Há espaço para arrependimento. Pedro, Jesus preso, Jesus crucificado, morto, mas que ressuscitou, ele não havia como evitar essas coisas, né? Tinha como evitar. O medo do Pedro, olha, foi compreensível. Eu não sei se seria diferente comigo. Na hora do aperto, nós nos revelamos, a gente grita. Mas vamos nos acalmar, tá? Vamos ficar em paz. A bem da verdade é que Pedro ele foi perdoado. Você me negou 3 vezes, mas está tudo bem, você está perdoado. Jesus considerou. Eu também me sinto perdoado. Sinta-se também você perdoado, tá? Eu continuo por não entender a incompreensão dos judeus. Ao mesmo tempo, Jesus teria que passar por essa cruz. Ficar revoltados com os judeus? Pois é, mas a cruz era algo inevitável, com os judeus ou sem os judeus. A questão não era eles, a questão era a cruz. Eles foram parte da história. No fim da história é a vontade do Pai, é a vontade do Filho, é a vontade do Espírito Santo que prevaleceu. Prevaleceu diante das atrocidades judaicas, prevaleceu diante da irrelevância de Roma, de uma certa forma, prevaleceu mediante o medo dos apóstolos, dos discípulos, que Jesus conheceu e os conhecia muito bem. Pois é, deixe eles conduzir você e está tudo bem. Deixa eles caminharem, deixa os judeus acusarem, condenarem, quererem prender, crucificarem, está tudo certo, deixa. Mas Senhor, não, deixa. Afasta de mim, Satanás, deixa. Mas Senhor, eu vou te negar, não, tudo bem, eu vou te procurar depois, eu tenho uma tarefa para você e eu vou te fazer 3 perguntas do mesmo jeito. Ok. Fim da história. A atitude de Pedro revela do que nós somos capazes diante da nossa fragilidade. Está tudo certo.
Não vamos arrepiar os cabelos, não. Está tudo certo, a gente se encontra. A atitude dos judeus não decepciona o que Deus esperava deles, de maneira nenhuma. Afinal de contas, eles declararam que eles estavam frustrados, não era essa a expectativa. As exigências, palavra difícil, as exigências dos judeus eram muito maiores. Eles eram muito exigentes. Jesus era pouco. Tá tudo certo. Deus fez o que planejou. Não foi nenhuma surpresa. Tá tudo certo, era para ser assim. Entre trancos e barrancos, como diz outro, né? Entre falhas e culpas, era assim que tinha que ser. Tá tudo certo. No fundo, a minha loucura, meu pecado, a minha negação, as minhas acusações, que não eu, mas outros, não mudam aquilo que Deus quer fazer. As pessoas podem se bater e se debaterem. Nada muda sobre aquilo que Deus quer fazer. Um dia ele foi crucificado, querendo ou não. Um dia ele vai voltar, querendo ou não. Vamos esperar para ver. Abraço. Até a próxima. É isso aí.